Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver como produzir este arquivo aqui do GeoGebra, tá? Basicamente, o que trata esse arquivo aqui? Você tem três pontos livres A, B e C aqui na janela de visualização. E aí, o que você observa? De acordo com as movimentações que eu faço aqui nas posições desses números, nós podemos formar um triângulo. E aqui tem um texto que informa a área desse triângulo. Aqui você tem a matriz formada pelas coordenadas de cada ponto, né? X, A, Y, A, X, B, Y, B, X, Y, C. A última coluna toda formada por 1, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui, o ponto A é 1, 2. Tá aqui as coordenadas dele. Ponto B, X, B, Y, B, 3 e 9, né? 3 e 9. E o ponto C é 9 e 5, né? Tá aqui as coordenadas. O determinante dessa matriz é igual a menos 50. Sempre que o determinante for diferente de zero, os pontos A, B e C não são colineares, né? E aí você vai formar um triângulo. Se o determinante for igual a zero, os pontos são colineares, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui, então eu não vou ter um triângulo, né? Eu vou ter aqui uma reta, tá certo? Que passa por A, B e C. Então o determinante da matriz vai ser igual a zero, tá certo? Observe que essa coluna aqui, essa segunda coluna é múltipla da terceira, né? É 5 vezes a terceira coluna. Então sempre que isso acontece, o determinante da matriz vai ser igual a zero, né? Quando você tem uma linha ou coluna múltipla da outra, tá? Então, outra situação é quando tem o A igual a... O A é 1 e 1, né? O B, por exemplo, é 5 e 5. E o C é 9 e 9, né? Você tem novamente a situação que você não tem um triângulo, né? Você tem uma reta que passa pelos três pontos, né? E aí, isso acontece somente se o determinante formado aqui, né, por essas coordenadas e por uns aqui na última coluna, se esse determinante é igual a zero. Se os pontos são colineares, esse determinante é igual a zero. Se esse determinante é igual a zero, os pontos são colineares. Se o determinante for diferente de zero, aí você tem um triângulo e a área desse triângulo vai ser metade do módulo do determinante. Como assim do módulo? Porque se o módulo é negativo, né? Desculpa, se o determinante é negativo, o módulo vai ser positivo. Então o módulo desse determinante é 40. Metade dividido por 2 vai dar 20, né? Que é a área do triângulo. Então eu vou mostrar agora como você pode construir todo esse arquivo aqui no GeoGebra, tá? A gente vai partir desde o início. Bom, estamos aqui no GeoGebra e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Vou criar três pontos livres aqui, A, B e C, na janela de visualização, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou exibir aqui a janela Cast, tá certo? E eu posso até fazer isso sem a janela Cast também, mas eu quero mostrar como utilizar a janela Cast, tá certo? Se você utilizar o campo entrada vai ser muito parecido. Então eu vou definir a matriz M, dois pontos igual, abrir chaves, né? Chaves para a primeira linha, vírgula, chaves para a segunda linha da matriz, vírgula, chaves para a terceira linha. E aqui na primeira linha vai ser x do ponto A maiúsculo, né? Vírgula, y do ponto A, vírgula 1. Para otimizar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, do x até 1, vou apertar Ctrl C, clicar dentro das outras duas chaves, né? O segundo par de chaves, Ctrl V. E no último aqui eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl V. Aqui na segunda eu vou trocar o A por B, que eu vou trocar o A por B. E na última aqui eu vou trocar o A por C. Eu vou trocar aqui o A também por C. Eu teclo Enter, tá? Então tá aqui a minha matriz. Perceba que de acordo com as mudanças que eu fizer aqui, que eu efetuar nas coordenadas dos três pontos, a minha matriz vai mudar, tá certo? Então 1, 3, 2, 7, 4 e 4 são as coordenadas aqui do A, B e C, tá? Em seguida eu posso calcular o determinante dessa matriz. Então vou cancelar aqui, porque não é o nome da matriz, é aqui na linha 2, determinante. Apareceu o comando, né? Determinante de qual matriz? Matriz M, do Enter. Então o determinante por enquanto está dando menos 11, né? Se surgir uma ocasião em que os três pontos são colineares, então o determinante vai ser igual a zero, tá certo? Bom, o que eu quero fazer agora?
eu vou construir aqui perceba que na janela de álgebra a matriz também aparece aqui, né? Os 3 pontos. Eu vou construir aqui o triângulo, né? Por esses 3 pontos aqui, A, B e C, tá? Tá aí o T1 igual a 7, que é a área dele, né? 14 dividido por 2, né? Metade do determinante. E agora o que eu vou fazer? Vou alterar aqui os atributos um pouco, propriedades. A cor dele eu vou colocar aqui em verde, tá certo? Vou alterar um pouquinho aqui a transparência, né? Esses segmentos aqui eu vou deixar do mesmo. Eu vou só ocultar aqui os rótulos, tá certo? Então tem aqui o triângulo, né? Tem aí o triângulo. Só que acontece o seguinte: esse triângulo não pode aparecer quando os 3 pontos forem colineares, né? Então tenho que dar um jeito para isso não acontecer. Então, por exemplo, nessa posição aqui, eu não quero que o triângulo apareça. Então eu vou clicar aqui no triângulo novamente e na aba avançado, na condição para exibir o objeto, eu vou escrever o seguinte: o determinante de quem? Da matriz M, né? A condição para que isso aí apareça é que o determinante seja o que? Diferente de zero, né? Então eu vou colocar aqui, ó, menor. O que é diferente? É menor ou maior? Menor ou maior que zero, tá certo? Então você tem que fazer assim, ó, menor ou maior que zero. Dá enter. Então, ó, na hora que eu fiz isso, ó, ele já colocou aqui determinante de M diferente de zero. Então, esse triângulo aqui só vai aparecer quando o determinante da matriz for diferente de zero, ou seja, quando os pontos A, B e C forem não colineares, né? Então se eu testar, por exemplo, aqui, ó, o triângulo não está aparecendo. Mas bom, aí você pode dizer assim: e essa linha aqui? Bom, essa linha aqui não é mais o triângulo, né? São os segmentos. Então eu vou impor essa mesma condição aos segmentos B, A e C. Eu vou selecionar os 3 aqui, aperto o Ctrl, né? Seleciono os 3, vou em propriedades e aqui, ó, condição para exibir objeto, eu escrevo a mesma coisa: determinante da matriz M tem que ser diferente de zero, ou seja, tem que ser menor ou maior do que zero, tá? Dou enter. Aí vocês vão notar uma coisa aqui agora, ó. Eu vou movimentar e colocar os pontos mais uma vez colineares, ó. Só tá aparecendo os pontos, tá vendo aqui, ó? Só tá aparecendo o A, B e o C, tá certo? Qualquer posição que eu tentar aqui colocar esses 3 pontos como colineares, isso vai acontecer, só vai aparecer os 3 pontos, tá certo? Ó, segmentos e o triângulo não aparecem mais. Bom, e aí é interessante que quando os pontos forem colineares, como nessa situação aqui, apareça a reta. Então eu vou aqui, ó, ferramenta reta, vou clicar no A e no C, ou então A e B, tanto faz, eles vão ser colineares, né? Os 3 pontos vão estar na mesma linha. E vou alterar aqui os atributos da reta: propriedades, em cor vou colocar em vermelho, o estilo vou colocar aqui o tamanho 9, tá? E a opacidade do traço vou colocar em 100, né? E aí, o que vai acontecer? Se eu movimentar aqui os pontos, ó, qual é o problema agora? É que a reta está aparecendo, apesar dos pontos A, B e C não serem colineares, né? Eu não quero que isso aqui aconteça, né? Eu quero que a reta só apareça quando? Quando os 3 pontos estiverem alinhados. Então como é que eu me livro desse problema? Eu vou nas propriedades do objeto, eu vou mais uma vez na aba avançado e aqui, qual é a condição? É que o determinante seja igual a zero, né? Porque aí os pontos vão ser colineares. Então, determinante da matriz M seja igual, você tem que colocar o igual 2 vezes, tá? Igual a zero. Dá enter. Pronto, tá? Agora o que vai acontecer, ó? A reta só vai aparecer quando os 3 pontos forem colineares. Então, por exemplo, ó, vou tentar colocar aqui na posição 5, 3, seria x menos 2, né? X menos 2, então 1 menos 2 dá menos 1. Então, vou colocar 1 menos 1, 9, menos 2 seria 7, 9, 7. Vamos tentar colocar aqui no 9, 7. Olha aí, tá? Os 3 pontos colineares, então a reta aparece, tá? Então com isso aqui eu vou formando o meu arquivo. Vou tirar aqui o rótulo. E se eu quiser, eu posso até jogar essa equação para cá, ó. Tá certo? A equação da reta, tá? Como é que eu fiz isso, né?
deletar aqui para vocês verem, ó. Você clica com o botão esquerdo do mouse, segura o botão esquerdo e arrasta aqui para a janela de visualização, ó. Tá certo? Aí você vai ter sempre a equação da reta aí, não importa se esses pontos mudarem de posição. Se você tiver eles colineares, você vai ter a equação da reta, ó. Vou colocar o A aqui para ser colinear com B e C, ó. Reta F, Y igual a 5, né? Eu vou ter aqui a equação da reta. No arquivo original não fiz isso, então eu vou deletar aqui, só para mostrar mais uma coisa para vocês. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu vou trabalhar aqui a parte dos segmentos aqui. Eu posso colocar em outra cor para destacar também. Na cor eu vou colocar, por exemplo, aqui talvez amarelo não, mas sei lá, vamos colocar assim azul, né? Estilo, vou colocar 7, capacidade do traço em 100, tá? Acho que tá bom aí. Pronto, então eu posso alterar os segmentos também, tá certo? Agora o que eu vou fazer, né? Vou trabalhar aqui a matriz, né? Utilizar a ferramenta de texto aqui. Como eu não vou precisar mais da janela Cast, eu vou simplesmente fechar aqui, tá certo? Então agora o que eu quero fazer, né? Inserir os textos dinâmicos aqui nesse arquivo. Então a primeira coisa é a questão da área desse triângulo, né? Então eu posso igualar a T1 simplesmente aqui. Como assim? Ó? Eu vou aqui na ferramenta de texto, né? Clico aqui em qualquer lugar aqui da janela de visualização e aí eu vou escrever área. Vou utilizar a fórmula LaTeX, tá? Área entre parênteses do triângulo. Aí eu gosto de usar o símbolo de delta, né? Delta maiúsculo aqui, ó. Delta, triângulo, ABC, fechou parênteses, igual. Aí aqui em símbolos, aliás, em objetos, eu vou escolher quem? T1, tá? T1, 27,5. Vou dar OK. O que vocês vão perceber? Eu vou colocar esse texto aqui em negrito, vou deixar pequeno mesmo. Vou alterar aqui a cor para amarelo. E aí o que vocês vão perceber? Conforme eu mudar as posições aqui, se eu tiver os pontos não colineares, né? Ele vai me dar aqui vai me fornecer a área do triângulo, né? Posso fixar esse A aqui no 0, 0, 0, esse C aqui no 8, 0 e esse B aqui no 0, 6. Ó. Então 8 vezes 6, 48 por 2 dá 24, que é a área do triângulo. Bom, mas eu não quero que isso aqui fique livre dessa forma aqui, eu quero que ele acompanhe a figura, esse texto aqui. Então qual é a estratégia que eu posso utilizar? Tá certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar aqui a ferramenta ponto médio centro e clicar aqui com o botão esquerdo, né, do mouse dentro do triângulo. Esse centro aqui, o ponto médio dele vai ser na verdade o baricentro, né? Vai ser o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Mas para que ele vai servir para mim? Porque agora eu vou vincular a posição desse texto a esse ponto D, de forma que esse texto aqui não vai ficar fugindo da figura, ele vai sempre acompanhar. Então esse é um artifício interessante. Eu vou nas propriedades do texto, vou aqui em posição e em origem, eu vou selecionar aqui o ponto D, ó. Então ele fica amarrado à posição do ponto D. Eu vou ocultar o ponto D e vocês vão perceber, ó, que não importa para onde eu movimentar, esse texto fica atrelado à minha figura, ao meu triângulo ABC, tá certo? Ó, ele fica sempre atrelado aqui, ele não vai fugir mais daqui, tá certo? Aí você está informando aqui a área do triângulo, né? Está informando aqui já, movimentando a figura e vendo quanto é que dá a área do triângulo, tá certo? Bom, mas o que acontece? Tem um porém aqui. Se eu colocar os três pontos A, B e C numa posição em que eles sejam colineares, ó, o meu texto ainda está aparecendo aqui como a área do ABC igual a 0. Tudo bem, a área é 0 porque não tem triângulo, né? Mas eu não quero que ele apareça mais, né? Então o que eu faço? De novo, propriedades, vou na aba avançado, condição para exibir objeto, é que o determinante da matriz M, entre parênteses, né, seja diferente de 0. Então, menor ou maior do que 0, tá certo? Do Enter. Então, na hora que o determinante for igual a 0, tá certo? O texto não vai mais aparecer. O texto só vai aparecer se o determinante for diferente de 0. Determinante de igual a 0, ó, não tem triângulo, o triângulo não aparece, só aparece quem?
a reta, tá certo? Não aparece segmento, só a reta. Determinante for diferente de zero, aí aparece a área aqui, quanto é a área do triângulo, tá certo? Então a gente está cada vez mais refinando aqui a nossa construção, nosso arquivo, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Inserir aqueles textos para fechar, né? Os textos aqui de matriz. Então de novo eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar um comando aqui no campo entrada, que é tabela de texto. Tabela de texto, eu vou utilizar essa segunda sintaxe aqui, lista, lista, alinhamento do texto, tá? Em lista, eu vou colocar, na primeira lista aqui que é entre chaves, eu vou colocar o X do A, vírgula, vou colocar o Y do A e vou colocar 1, tá certo? Aqui agora eu vou fazer parecido com o que eu tinha feito lá na janela CAS. Vou selecionar essa primeira lista, Ctrl V, aqui no lugar da segunda lista, né? Ctrl C, agora sim, Ctrl V. E aqui, onde tem esses três pontinhos de reticências, eu vou apagar isso e eu colocar Ctrl V aqui, né? E copiar a lista novamente. Na segunda lista, eu vou trocar o A por B. E aqui na terceira, eu vou trocar o A por C. Tá? Alinhamento do texto, eu vou colocar horizontal. Então, você abre aspas, coloca H minúsculo, fecha aspas, tá? Olha o que está aparecendo ali já, do Enter. Ó, o que apareceu? Esse textinho aqui, tá vendo? Ó? Então aparece uma matriz mesmo, tá certo? Aparece aí uma matriz. Deixa eu colocar aqui a visualização aqui, né? No padrão. Então aparece aqui a matriz, ó. E essa matriz vai mudando de acordo com as posições dos vértices do triângulo, do A, do B e do C. Tá certo? Essa matriz aí vai mudando. Aí você pode dizer assim, bom, mas eu queria que a matriz aparecesse legalzinha aqui entre colchetes ou entre parênteses, né? Dá para fazer isso? Dá. Mas mais interessante do que fazer isso agora, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar um texto aqui mais detalhado, utilizando também a fórmula LaTeX. Então, de novo, eu vou aqui na ferramenta de texto, vou clicar aqui. E agora, aqui em fórmula LaTeX, eu vou selecionar em matrizes essa forma aqui, ó, que é de uma matriz 3x3. Então, ele já dá todo o comando aqui. Begin array, né? End array. Aqui eu vou trocar essas entradas A, B e C por quem? X underline A maiúsculo, então X do A. No lugar do B vai ser X underline B maiúsculo, X do B, opa, o X maiúsculo não, o X é minúsculo mesmo. E aqui no lugar do C, tá certo? Vai ser X underline do ponto C. Aliás, desculpa, aqui vai ser 1, né? Que é a última coluna. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, vou apertar Ctrl C. Depois das duas barras, eu vou selecionar do D até o G, né? Eu vou dar Ctrl V. Aliás, desculpa, Ctrl Z, deixa eu desfazer aqui. Tem que ser Ctrl V, tá certo? Depois eu altero aqui, né? Vou colocar duas barras aqui. Antes desse I aqui e HI, vou dar Ctrl V de novo. Pronto. Então XA, XB1, XA, XB1. Agora aqui eu vou trocar o... Aliás, tinha que ser... Eu tô errando aqui porque tem que ser XAYA, né? Meu trabalho caiu por terra aqui. Tá? Então esquece. Vamos refazer isso aqui. Pera aí. Vamos lá. Fórmula LaTeX, vamos lá. Matriz, eu vou selecionar essa forma aqui. Aqui, no lugar do A, eu vou colocar X underline A maiúsculo. Aqui no lugar do B tem que ser Y underline A. E aqui tem que ser 1. Aí eu vou selecionar isso aqui, Ctrl C. O D, E e F, daqui para cá eu vou dar Ctrl V, né? E o G, H e I, selecionei Ctrl V. Pronto, agora vai dar certo. Então aqui o A eu vou trocar por B. Aqui o A eu vou trocar por B. Aqui o A eu vou trocar por C.
E aqui esse A eu vou trocar por C maiúsculo. Pronto, agora tá ficando do jeito que eu quero. Só que eu quero que isso aqui apareça entre parênteses, né? Então eu vou dar um Enter aqui para saltar uma linha. Só para vocês verem aqui na fórmula LaTeX, ó, parênteses, selecione esse aqui, ó. Então o que que acontece aqui? A gente vai colocar entre esses parênteses aqui o nosso comando da matriz que está aqui, que é o begin, né? Do begin até o final aqui, Ctrl X, né? E agora eu vou colocar dentro dos parênteses aqui, tá certo? Ó. Então aqui eu vou colocar Ctrl V, ó. Então a matriz vai aparecer bonitinha, tá? Aqui no visualizar, ó, ele já mostra como é que vai aparecer lá a matriz, tá certo? Só que eu quero mais do que isso. Eu quero aqui, isso aqui seja igual. Aí lembra aquele nosso texto lá, né? O nosso texto 2. Só que se eu colocar nos objetos aqui, selecionar o texto 2 direto, olha qual vai ser o resultado. Aliás, não é agora, né? Esse igual aqui tem que ser depois do right aqui, né? Então deixa eu colocar isso aqui mais para cá, mais para perto, tá? E aí o nosso igual vai ser depois aqui. Igual, senão ficaria dentro da matriz, né? Igual, ó. Aí vamos colocar aqui em objeto, vamos selecionar o texto 2. Ó. Aí vai ficar assim, ó, sem os parênteses. Então para melhorar isso aqui de novo, antes de eu selecionar o texto 2, eu vou botar igual. E aí eu, na fórmula LaTeX de novo, eu vou selecionar os parênteses aqui, né? E aqui dentro do left, agora sim, em objetos, eu vou selecionar o texto 2 e ok. Pronto, olha aí que bacana, ó, que ficou aqui, ó. Então dessa forma aqui você tem uma parte rígida, né, que é só texto x, a, y, a, x, b, y, b, x, c, y, c, e o que vai modificar dinamicamente é a parte que está do lado direito. Eu posso até agora ocultar esse texto 2 aqui, né? E agora, ó, conforme a modificação que eu fizer aqui, ó, a minha matriz vai mudando, né? Sendo que eu sei, né, eu estou mostrando aqui o que é cada coisa, o XA, o YA, o XB, YB, o XC, YC, tá? E eu estou modificando aqui. Mas eu quero mais do que isso, eu quero refinar esse texto. Então, clico duas vezes, né? E aqui no comecinho eu posso colocar M maiúsculo igual, né? Que é para referendar a minha matriz M que eu tinha definido lá na janela CAS. Para saltar uma linha, eu posso colocar a barra dupla aqui, né? Barra, dá Enter. E aqui embaixo eu posso escrever o determinante da matriz M, né? Det matriz M igual. Só que eu ainda não tenho um objeto aqui para referendar esse determinante, né? Porque eu calculei o determinante na janela CAS, né? Não tem nenhum objeto aqui igual ao determinante da matriz. Então o que eu posso fazer por enquanto? Eu posso criar esse objeto. Então, no campo entrada, determinante da matriz M. Dou Enter. E aí lá embaixo aqui na janela de álgebra vai aparecer o valor do determinante, que é o Dzinho. Agora sim, eu volto aqui no texto, ó. Tá certo? Det de M é igual a quê? Objetos, Dzinho. Eu seleciono que eu busco o Dzinho, né? E aí, ó, ok. Então na hora que eu faço isso, né, ó, apareceu o valor do determinante aqui embaixo também. Quando eu modificar a matriz, vai modificar o valor do determinante também, né? Para esse texto ficar visualmente mais atrativo, eu posso colocar ele em negrito. Posso alterar aqui a cor para branco, ó, porque aí agora a malha da janela não vai ficar mais sobrepondo, né? Fica um negócio mais bacana, tá certo? E aí, ó, eu tenho aqui o resultado final, né? Certo, ó, o valor da área do triângulo, né? Só aparece quando eu tiver de fato um triângulo, né? E aí o triângulo também só aparece se eu tiver os pontos A, B e C não colineares, né? Aqui você tem a área, aqui você tem o determinante, né? E como eu falei, o determinante, a área do triângulo pode ser calculada por metade do módulo do determinante, tá certo? Então você tem um arquivo bem interessante aqui, tá certo? Esse texto aqui ele pode soltar mais uma linha, tá? Acho que você coloca aqui mais 2 barras, 4 barras, né? Aí ele salta mais uma linha, ok, ó, tá certo? Porque ele não fica tão emendado quanto antes, né?
Deixa vocês verem o efeito que fica aqui, ó. Se eu colocar duas barras só, deletar essas duas aqui, deu ok, ó, ele fica mais junto aqui, né? Mais emendado, digamos assim. Então se eu colocar 4 barras, às vezes é melhor, né? Dependendo do espaço que você quer dar. Eu coloco 4 barras, ele salta mais uma linha. Ok, tá certo? Aí fica um efeito mais bacana. Eu não vou me preocupar em fixar isso aqui, porque vai depender de para onde a pessoa vai mover, né? O triângulo aqui. Então ela pode mover isso aqui livremente, tá certo? Então é isso, tá? Esse vídeo foi sobre algumas dicas de como você fazer a construção desse arquivo aqui no GeoGebra. A gente tanto utilizou a janela CAS um pouco, né, quanto utilizou a janela de álgebra, né, janela de visualização, as condições da aba avançado, né, e textos, né, textos dinâmicos e na linguagem do LaTeX, né, tá certo? Outra coisa que eu estou lembrando agora, só para complementar, é que a gente pode também utilizar a janela CAS para resolver equações que envolvam determinante, tá certo? Então, exibir janela CAS, eu vou voltar um pouquinho aqui. E, por exemplo, ó, se você tem uma matriz, vamos chamar a matriz de matriz N, dois pontos, igual. E vamos definir uma matriz aqui, tá? Chaves, né? Abre chaves. Aliás, eu posso até utilizar aqui essa primeira sintaxe aqui que está quase pronta. Selecionar isso aqui, Ctrl C. Aqui eu vou colocar Ctrl V. Só que eu vou trocar o XA só por X. Vou colocar o Y com um valor qualquer, por exemplo 2. Aqui eu vou deixar 1 mesmo. O X do B eu vou colocar 0. O Y do B eu vou colocar -1. Aqui eu vou colocar no XC 5. Aqui eu vou colocar 4. E aqui eu vou colocar 2. No lugar do 1 aqui eu vou colocar 2. Vamos ver que matriz que eu vou criar, né? Enter. Então tem essa matriz aqui. Então suponha que eu quero resolver a equação determinante de n igual a 2, sei lá. Tá certo? Então, ó, a equação é Q1, dois pontos igual, determinante da matriz n, a equação que envolve determinante, igual a 2. Do Enter. Ó. Então o GeoGebra mostra para mim a equação. Em seguida eu posso pedir para resolver essa equação em x, né? Resolver qual é a equação? A equação 1. Do Enter. E eu tenho aqui a solução da equação, né? Determinante de n igual a 2, né? Outra forma que eu posso utilizar também, deixa eu deletar essa linha aqui. E deixa eu tentar resolver de novo. Então, ó, resolver. Aí, o nome da equação, não quero colocar o nome. Você coloca a linha onde a equação se encontra. Está na linha 4. Então, você tem que usar o cifrão, linha 4 e dá Enter. Você vai ter o mesmo resultado aqui. Tá certo? Então, é uma forma bacana de você trabalhar com equações que envolvam determinantes. Tá certo? Então é isso. Eu acho que o vídeo já está bem longo, tá? Mas eu espero que tenha servido de ajuda para vocês aí de alguma forma, tá? É isso, um grande abraço e até a próxima.